O vídeo de hoje tem um formato um pouquinho diferente. Eu vou contar uma historinha para você. Era uma vez um senhor chamado Luiz, mais conhecido pelo seu apelido, Lula. Esse senhor dizia que iria revolucionar o país, dizia que iria transformar a vida da população brasileira. Mesmo muito antes de ser presidente do Brasil, Lula já mantinha fortes laços com outras lideranças de esquerda da América Latina. Em 1990, por exemplo, junto com o cubano Fidel Castro, organizou a primeira reunião de partidos e lideranças de esquerda latino-americanas, o que viria a se tornar mais tarde o famoso e polêmico Foro de São Paulo. Depois de tentativas frustradas em 89, 94 e 98, em 2002, finalmente o senhor Luiz, o Lula, venceu uma eleição presidencial. Assumiu a presidência da República, então, em 2003. E para a sorte dele, coincidentemente, no mesmo período dos seus primeiros mandatos, um outro país, quase do lado oposto do planeta, um país enorme chamado China, vivia um período de crescimento econômico muito rápido. Por ser um país que tinha um peso muito grande no comércio internacional, a China aumentou muito a demanda por commodities, o que favoreceu muito a economia de vários outros países. E adivinha quem era um grande produtor de commodities? Sim, o Brasil. A China era e ainda é um país tão grande que esse aumento da demanda gerou uma escassez de commodities no mundo e, consequentemente, o preço dessas commodities subiu. Com isso, países produtores e exportadores dessas commodities, como o Brasil, surfaram uma onda de grandes exportações a preços muito elevados, o que fez com que suas economias decolassem. Com a economia brasileira indo de vento em popa, era possível investir muito mais dentro do país. Como a grande maioria da população brasileira não acompanha esses dados chatos da economia, do cenário internacional, a resposta era muito simples. Se o Brasil está investindo mais, é porque Lula é bom. Nem mesmo os escândalos de corrupção no meio desse caminho estragaram a popularidade que o presidente conquistou nesse período. E Lula, nessa época, não apenas ajudou o povo brasileiro, como ainda ajudou outros países, governados por aqueles seus amigos de longa data, os grandes representantes da esquerda latino-americana. Dentre eles, é claro, Cuba. Só que tudo nessa vida passa. E aquela fase boa dos mandatos de Lula que ajudaram a eleger a sua sucessora, a companheira de partido Dilma, já não era mais a mesma. E esse cenário diferente, unido ao jeito PT de governar, fez com que a popularidade dessa nova representante caísse. O tempo continuou passando e enquanto surgiam os problemas que culminaram no impeachment de Dilma, cada vez mais escândalos dos governos PT vinham à tona. O Brasil já não surfava mais uma onda de crescimento econômico, mas vivia uma outra fase que também nos orgulhava. A fase em que parecia que o Brasil estava deixando de sofrer com a impunidade. Valorizávamos a polícia, os investigadores, os juízes, comemorávamos ao ver políticos perdendo seus cargos e até políticos sendo presos, como aconteceu com o próprio Lula. Quer dizer, boa parte da população comemorava, mas ainda tinham aqueles verdadeiros fiéis ao ex-presidente, aqueles que não importava o que fosse, não importava o que ele tivesse feito, continuavam o apoiando. Os governos pós-PT não apenas não tiveram a mesma sorte de um cenário econômico mundial favorável, como ainda viram o cenário mudar de uma forma nunca antes vista. Quando o Brasil tinha pela primeira vez em 16 anos um presidente eleito que não era do PT, em pouco mais de um ano de governo, bum, uma pandemia. Era tudo que o PT precisava para que a economia voltasse a ser o seu argumento nas próximas eleições. E para ajudar ainda mais, a decisão de um ministro do STF, que havia sido indicado ao cargo por Dilma Rousseff, do PT, não apenas fez com que Lula estivesse livre de todos os seus processos, como ainda fez com que ele voltasse a ser elegível de acordo com a lei da ficha limpa. O governo anti-PT, nesse mesmo período, mesmo tendo seu representante cometendo vários erros no uso de suas palavras, economicamente até que se saiu bem em meio a esse cenário desfavorável. Mas chegaram as eleições de 2022, a mais polarizada da história. De um lado, a direita, o antipetismo, a defesa de valores tradicionais e da família. Do outro lado, Lula, do PT, o aliado de ditadores latino-americanos que construiu sua campanha baseado em um discurso de defesa da democracia. E por incrível que pareça, o discurso colou. Resultado: curiosamente, a mesma população que elegeu um congresso majoritariamente de direita elegeu o presidente da esquerda. Mas nem ouse pensar alguma coisa a respeito disso. A lisura do processo é inquestionável. Lula voltou então à presidência em 2023 e assumiu, segundo ele,
ele, um país quebrado, sem dinheiro para nada. Curiosamente, nesse mesmo ano, já prometia investir mais do que o representante anterior tinha investido em todo o seu mandato. Era um milagre. Aliás, o milagre era tão milagroso que tinha ainda dinheiro para financiar a Argentina, para prometer financiar Angola e o continente africano. E como se já não bastasse estar vivendo esse milagre, ainda tínhamos mais um dinheiro para receber, aquele emprestado lá atrás para aqueles países governados pelos amigos de Lula. A dívida estava atrasada, sim, mas não recebemos nos anos anteriores, segundo Lula, por culpa do Bolsonaro, que não soube cobrar. Bom, se Lula voltou ao poder, estamos salvos. Agora vamos receber o dinheiro. Mas sabe como é, né? Eles estão precisando, vamos ter um pouquinho de paciência. Por sinal, ficamos sabendo essa semana que a ditadura cubana pediu paciência em relação a essa dívida para o defensor da democracia, Lula. Aliás, Lula está embarcando nessa sexta, adivinha para onde? Exatamente, para Cuba. Afinal, toda a história que começa com Era uma Vez precisa ter um final feliz. Esse final aqui você já sabe, não é mesmo? Se gostou desse conteúdo, compartilhe e se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.